Seguinte, eu separei esses dois exercícios para a gente fazer hoje, mas é importante esclarecer uma coisa. As salas ímpares farão o exercício ímpar, as pares o par. Embora, nos dois exercícios, o que eu estou pedindo é para que vocês calculem uma área de uma superfície. Tá? Então, a ideia é calcular a mesma coisa, só que por caminhos um pouquinho diferentes. A gente viu na aula passada que eu posso fazer esse cálculo usando tanto uma superfície de nível quanto uma superfície parametrizada. Eu deixei aqui indicado qual é a seção, justamente para que isso possa orientá-los. O exercício 1, a superfície, ela deve ser levada, ela deve ser definida como uma superfície de nível. Então, todos os cálculos devem se basear no fato da superfície ser definida dessa forma. No exercício 2, a seção é justamente as superfícies parametrizadas. Então, nesse caso, a superfície deve ser parametrizada antes. Eu tenho que ter uma parametrização para essa superfície, lembrando que a parametrização é algo desse jeito aqui, né? Eu tenho uma função vetorial onde cada componente da função depende de dois parâmetros, certo? Então, tem um vetor do R3 que descreve a minha superfície e esses parâmetros vão pertencer a uma região do plano, né? Normalmente, essa região já é um retângulo, normalmente. Tá? Então, nesse caso, você tem que identificar quem é a função que descreve a sua superfície, ou seja, qual é a superfície que você tem que calcular a área, e nessa aqui você tem que identificar quem é a parametrização da superfície que você quer calcular a área. Tudo bem? Na aula passada, ficou faltando resolver o último exercício, né? Que eu falei, resolvam, né? E depois a gente faz. Então, hoje, eu gostaria que vocês resolvessem esses dois, e aí, na volta, a gente faz a resolução desses e já termina aquele que ficou da aula passada. Pode ser? Pode. 26, 25. Tá. Salas. Tá. Então, eu vou abrir as salas e eu acho que 30 minutos devem ser suficientes para... O mais importante é vocês conseguirem montar as duas integrais. Se der tempo de resolver, melhor. Mas se conseguir entender quem são as superfícies que você tem que calcular a área e quem é a integral que você precisa calcular essa área, isso é excelente.
Se resolver, então, misericórdia. Tá bom? Posso abrir as salas? Alguém quer alguma pergunta? Então vai. Bom trabalho para vocês. Nos vemos em 30 minutos. Então, para quem ficou frustrado com não conseguir resolver, vamos ver se a gente consegue resolver isso aqui mais ou menos juntos. Então, ó, nesse primeiro exercício, a ideia era encontrar a área da calota da esfera, certo? Então, eu quero calcular a área da esfera, não é de toda a esfera, é de uma parte dela. Isso significa que a função que eu vou usar para descrever a superfície que eu quero calcular a área vai ser a função que descreve a esfera, porque é a área da esfera que eu quero calcular. Agora, o que esse cone tem a ver na história? O cone vai delimitar a parte da esfera que eu quero calcular a área. É só esse o papel do cone nessa história. Bom, então vamos entender quem são as pessoas aí. A esfera, eu peguei só a parte de cima, essa esfera ficou meio torta, mas dá para entender, né? Então, eu peguei a parte superior da esfera, por quê? Por que eu já desenhei a parte superior? Porque o Z que aparece no cone, o cone é o Z só positivo. Então, como esse Z aqui é só positivo, eu não vou ter nada para baixo. Eu só vou olhar para a parte de cima por conta disso. Agora, quem é esse cone aqui? Esse cone é um cara que está aqui, ó, certo? Então, se o cone está cortando a esfera, e eu estou falando em calota, calota significa que eu estou pegando só uma tampinha da esfera, certo? Então, a parte da esfera que me interessa é só o topo aqui. Ó. É só essa partezinha de cima aqui. Agora, quem vai ser a minha função? A Alissa tinha dito lá, certo? A função f de x, y, z, que eu vou usar para descrever a minha esfera, é essa que está aqui. Ó. Então, é x2 mais y2 mais e2 igual a 2. Essa é a função que eu vou usar para descrever a minha esfera. Então, a minha superfície é descrita por essa função. Isso ficou claro? Certo? Então, eu estou calculando a área de esfera. Ok? Bom, para que serve o cone? O cone serve para delimitar e, consequentemente, me ajudar na hora de achar as variações que eu preciso para poder calcular a integral. Agora, que integral que eu tenho que calcular? Qual é a integral da área de superfície? Quem pode me dizer? Que integral é essa que a gente tem que calcular aqui? É a integral dupla da região, que aí é o módulo do gradiente Então, sobre o gradiente. antes a definição de área de superfície. Você tá fazendo o depois, eu quero o antes. A integral dupla sobre quem? Quem que vê aqui? Eu quero o conceito de integral dupla, Miliana. É S? É S. Por que é S? Casa da superfície? Porque eu estou calculando a área de uma superfície. Então, eu estou calculando uma integral dupla de uma superfície. E o que vem aqui?
Aí é Hã? o de sigma? Eu não sei. D sigma. É isso? Isso. Tá certo essa fórmula? Miriam, Oi, professor, acredito que sim. faz sentido isso? Sim. Agora, o que significa essa fórmula aqui? Ó? Isso aqui significa que eu estou calculando a integral em cima dessa superfície, ou seja, há uma integral sobre essa superfície, cujo integrando é 1. Por isso que essa integral me dá a área da superfície. Agora, como é que eu, de fato, calculo essa integral? Miriam, o que você estava dizendo naquela hora? Ah, tá. Aí era o que eu estava falando. Será que é as duas integrais? Vamos ver. Integral dupla. Aí é o módulo do gradiente sobre o gradiente vezes o vetor P. Vezes Não, é produto escalar. módulo do gradiente de f. E aqui o módulo. Gradiente. Calma aí, professor. É, o módulo. É, isso mesmo. Aí é o gradiente de F e o vetor P. Escalar P. E o que Isso. mais que tem aqui? Aí tem o D área, que é a. O dA, por linha de área. E o que mais? O que vem aqui agora? Ah, é o R. O R. Tá. Agora veja, não adianta nada a gente olhar para essa fórmula e não saber quem é quem. Concorda? Além de eu ter a fórmula, eu preciso identificar quem é cada pessoa dessa fórmula para eu poder encontrar essas pessoas e poder calcular isso. O fato é que tem que estar claro que o que eu vou calcular aqui é uma integral dupla, uma integral de duas variáveis. Certo? Agora eu vou identificar os elementos aqui. Então, por exemplo, eu preciso saber quem é P e quem é o gradiente de F. Para saber quem é P, eu preciso saber quem é o plano de projeção. Certo? Plano de projeção. Mas para eu saber quem é o plano de projeção, eu preciso saber quem é a minha superfície que eu vou projetar. Então, a gente já falou antes que a superfície é essa parte rosa aqui. Bom, de todos os três planos que eu posso projetar essa capota, certo? Essa partezinha assim, ó, a calota, o chapéuzinho de bispo, aonde fica mais fácil de projetar isso? No plano XZ, YZ ou XY? XY. Nossa, que medo de responder. XY, professor. XY. Aí você com medo de responder e o senhor pegar a gente para Cristo, professor. Não, não pega. Ó, gente, a coisa que vocês precisam mais querer é ser pego para Cristo. Vou explicar por quê. Que eu tô, qual é se vocês ainda não perceberam, no final do semestre, qual é a metodologia que eu estou usando na disciplina, cada vez que você é pego para Cristo, você pode ter certeza que você aprende alguma coisa. Todo mundo que passou pela Via Crucis saiu do outro lado com alguma coisa aprendida. Eu tenho a mais absoluta certeza disso. E não é por minha culpa, não. É por culpa de quem passou pela Via Crucis. Então, assim, o que você mais queria é, professor, por favor, me chama, porque eu não estou entendendo nada. Porque se eu chamo um cara que não está entendendo, o meu papel é tentar fazer com que ele entenda. Então, mas é que eu fico sem graça, eu fico sem jeito. Não tem essa de ficar sem graça, ficar sem jeito. Nós estamos aqui para aprender. Então, assim, não tenha medo. Esse medo vocês não precisam ter, não devem, né? Mas é isso mesmo. Eu vou projetar, a melhor coisa é projetar no plano XY. Faz mais sentido, certo? A hora que eu projeto isso aqui, se eu projeto no plano XY, opa, eu vou ter
uma região de projeção que é justamente uma circunferência, certo? Todo mundo concorda? Então, ao fazer essa projeção, a gente tem isso aqui como projeção. A região é justamente essa projeção. Então, eu preciso entender quem é cada pessoa aqui nessa ação para eu poder encontrar todo mundo. Como é que eu vou dizer? Da forma mais correta possível. Me fugiram as palavras. Eu estava pensando em outra coisa que me perdi. Tudo bem? Então, faz sentido para todos que a região seja essa projeção aqui? R. A gente imagina que seja um círculo. Certo? Agora, que círculo é esse? A gente vai ter que ver. Então, primeira coisa, ó, voltando aqui, ó, o plano de projeção é o plano XY. Se o plano de projeção é o plano XY, então nós conversamos na aula passada que o vetor P ele tem três possibilidades, ou ele é I, ou ele é J, ou ele é K. Depende do plano de projeção. E ele vai ser sempre o vetor da variável que não está no plano de projeção. Então, se o plano é o XY, o P tem que ser K. Se o plano fosse XZ, o P teria que ser J, que é a variável, que é o vetor relacionado com o Y. E se fosse no YZ, teria que ser o I, que é a variável relacionada com o J. Tudo bem até aqui? Bom, para calcular o gradiente, a gente precisa saber quem é a função. Isso a gente já definiu. Eu espero que todo mundo tenha entendido. A função é x² mais y² mais z² igual a 2. Se essa daqui é a minha função, quem é o gradiente dessa função? Bom, para calcular o gradiente, a gente não pode esquecer que a fórmula do gradiente é parcial de f em relação a x na direção y, mais a parcial de f em relação a y na direção j, mais a parcial de f em relação a z na direção k. Com isso, quando eu derivo essa função em relação a x, eu tenho derivada de x² é 2x, todo o resto é zero. Então, eu tenho 2x na direção y. Analogamente, a derivada disso em relação a y vai ser só 2y na direção j, e em relação a z, 2z na direção k. Esse é o gradiente. Certo? Observa, no ponto, se a gente pegar aqui, ó, esse ponto aqui, ele tem coordenadas 0, 0, e como a esfera tem raio, raiz de 2, aqui é raiz de 2, certo? Então, no ponto 0, 0, raiz de 2, isso aqui dá um vetor 2 raiz de 2 na direção k, ou seja, um vetor apontando para cima aqui, bem no sentido do eixo Z, ou seja, normal à superfície, certo? Esse é o gradiente. Bom, tendo o gradiente, a gente precisa calcular esse cara aqui, ó, que é o módulo desse gradiente. Então, estou indo por partes. Ó. Encontrei quem é o P, encontrei quem é o gradiente.
Agora eu vou encontrar o módulo do gradiente. O módulo do gradiente vai ser a raiz das componentes desse gradiente ao quadrado. Então, eu tenho 2x ao quadrado, 2y ao quadrado, 2z ao quadrado. Vocês estão tão quietinhos, todo mundo está acompanhando? Tem Professor. alguém se perdeu aí, não? Pro, Oi. eu fiquei com dúvida naquela hora que você falou do vetor tá apontando para cima, dele ser normal a região. Os caras aqui? Isso. Ó, quem é esse cara aqui? Vou mudar de cor aqui, só para deixar um pouco destacado. Aí. Ó, esse cara aqui, ele é o gradiente de f no ponto 0, 0 e raiz de 2. 0, 0, raiz de 2 é esse pontinho aqui, ó, que é um ponto que está x é igual a 0, y é igual a 0, e o z é o justamente por onde passa a esfera. Como a esfera tem raiz de 2, então esse ponto aqui, esse ponto é 0, 0 e raiz de 2, ok? Quando eu jogo esse ponto no gradiente, que é isso aqui, esse gradiente aqui, ó, x igual a 0, isso aqui dá 0, 0, 2 raiz de 2k, certo? Então, eu tenho 2 raiz de 2k. Então, esse vetor, ele tem tamanho 2 raiz de 2 na direção k e 0 em xy. Então, ele é um vetor paralelo ao eixo z, certo? Certo, Pro. Beleza? Então, por isso que eu coloquei ele aqui. Ó. Ele é paralelo ao eixo z e ele começa no ponto 0, 0 raiz de 2. Qual é o módulo desse vetor? É o módulo disso aqui, ou seja, a raiz disso aqui tudo. Tudo bem? Pro, você pode repetir por que é 00, o x e o y? Porque o x vale 0, quando eu jogo o 0 aqui, dá 0. Quando o y vale 0, quando eu jogo aqui, dá 0. O z vale Não, raiz de 2. isso sim, mas o do ponto. Porque eu quero o ponto que está no eixo z. Ah, tá, entendi. Para estar no eixo z, a coordenada x precisa ser 0, a coordenada y precisa ser 0, certo? Para eu estar na origem, todo mundo é 0. Mas agora eu quero um ponto que está em cima do eixo z. Especificamente na esfera. Como a esfera tem raiz de 2, quando o x e o y são 0, o z é a raiz de 2. Né? Na parte superior da esfera. Ou menos raiz de 2 quando estiver lá embaixo. Então, para eu estar nesse ponto aqui, o x tem que ser 0, o y tem que ser 0 e o z tem que ser raiz de 2. Certo? Ficou claro? Certo, Pro, entendi. Obrigada. Então, ó, continuando. Isso aqui, eu vou ter raiz. Esse 2 ao quadrado aqui é comum para todo mundo. Eu vou colocar ele em evidência. Eu vou ficar com x2 mais y2 mais z2. Ou seja, isso aqui vai me dar 2 raiz de x2 mais y2 mais z2. Coube forçado mais coube. Certo? Esse é o módulo do gradiente. O que mais que eu preciso calcular? Eu preciso calcular essa parte de baixo aqui, ó. Para calcular essa parte de baixo, eu primeiro preciso calcular esse produto escalar. Esse produto escalar é o produto escalar de quem? Desse vetor com esse vetor. Então, ó, esse vetor
componentes 2x, 2y, 2z, certo? Esse vetor K, componentes 0, 0 e 1. Produto escalar desses caras, 2x vezes 0 dá 0, 2y vezes 0 dá 0, 2z vezes 1 dá 2z. Produto escalar tem que ser um escalar. Não me aparece com I, J e K aí que vai dar confusão. Mas além do produto escalar, eu preciso calcular o módulo desse cara. Então eu tenho que calcular aqui ó, o módulo do gradiente de F escalar P. O módulo disso aqui é o módulo de 2Z. Certo? Módulo de 2 é 2. E o módulo de Z? Nesse caso, nós estamos trabalhando com Z positivo. Porque eu só estou olhando para a parte de cima. Então, se o Z é positivo, isso significa que o módulo de Z é o próprio. Observe, se eu estivesse trabalhando com a parte de baixo da esfera, meu Z seria negativo. Então, se eu tenho que calcular módulo de 2Z quando o Z é negativo, quanto é que dá esse módulo? Quanto dá isso aqui? Um de cada vez. Nossa. Caiu minha conexão, será? Porque eu não estou falando com ninguém? Ninguém me escuta? Só não sei a resposta. Se o Z for negativo, tá bom, galera. Então, se você não sabe a resposta, vamos construir a resposta. Obrigado por manter contato com a minha pessoa. Então, vamos lá. Qual é a definição de módulo, Manuela? Você lembra ou não? Módulo de x é igual a quanto? A definição de módulo, você lembra? X, se for positivo, e menos x se for negativo? Isso. X, se o x for maior ou igual a zero, e menos x, se o x for negativo, certo? Uhum. Aqui eu estou dizendo que o z é negativo. Então, ó, esse módulo de 2z, eu posso até olhar para isso como sendo módulo de 2 vezes módulo de z. Módulo de 2 dá quanto? 2. Dá 2. 2 é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Agora, esse z é negativo. Se esse z é negativo, quanto é que dá o módulo de z? Menos z. Menos z. Menos z. Então, veja, o módulo de 2z vai ser igual a menos 2z. Ah, professor, vai ter um menos aí, o módulo não pode ser negativo. Justamente pelo fato do módulo não poder ser negativo, é que eu tenho que pôr esse menos aqui. Por quê? Porque esse cara é negativo. Se o z é um número negativo, esse menos faz com que esse resultado seja positivo. Certo? Formou a ideia aí, Manuela? Formou, professor. Faz sentido isso? Aham. E para os demais? Então, tá vendo, pessoal? Essa é a ideia que eu estou falando. Ah, professor, eu não sei a resposta. Então, vamos achar a resposta. Por isso que vocês têm que participar da aula. Sem medo. Agora, quando eu fico falando só comigo, fica difícil. Então, vejam, nesse caso, o módulo de Z é o próprio 2Z, porque o Z é positivo. Então, achei a parte de baixo. Achei a parte de cima. A região. Quem é a região? Essa região eu preciso fazer umas contas aqui. Certo?
para eu poder achar essa região. Que conta que eu tenho que fazer aqui? Tem que calcular a intersecção do cone com a esfera? Exatamente. Eu preciso, para achar essa região, eu preciso calcular a interseção desses dois caras aqui, ó. Agora, como é que eu faço isso? O Z já está de cara, ele já está dizendo que ele vai ser essa raiz aqui. Então, pega esse valor e substituo lá no Z. Então, quando eu faço isso, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais, quem é Z? Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui está elevado ao quadrado e isso vai ser igual a 2. Agora, o que acontece? Eu tenho raiz de alguma coisa e a raiz está elevada ao quadrado. Ao quadrado. Eu posso cancelar essa raiz com esse quadrado? Sim ou não? Sim. Nossa, que sim medroso, Lara. Por que sim? Porque. Não sei, Pedro. O Pedro está perguntando se bota módulo. Se botar módulo é porque não pode cancelar. Se a Lara está falando que pode cancelar, é porque eu não preciso botar o módulo. E agora? Pensa comigo. Ó, Lara. Raiz de x. Vou até trocar o x aqui. Ó. Raiz de a ao quadrado. E raiz de a ao quadrado. Primeira pergunta que eu faço para você. E é isso que você precisa pensar. Esse a que está aqui dentro essas duas coisas aqui são diferentes, certo? Certo. Numa, o quadrado está fora da raiz e no outro o quadrado está dentro da raiz. Nossa, toda vez eu me perturbo com esse negócio, eu não sei qual deles que vira módulo. Um dos dois vira módulo, eu estou achando que esse não é, o outro que é. O que eu venho fazer? Faz a seguinte pergunta. Esse A que está aqui dentro dessa raiz, ele pode ser negativo? A gente está trabalhando no campo dos reais. Não pode. Por que ele não pode? Porque ele é A. Se fosse A ao quadrado, aí. Ih, não sei, professor. Não, vamos, professor, eu já te fiz uma resposta, você pode parar de fazer uma pergunta sem nenhuma resposta? Não. Mas veja só, você disse que ele não pode ser negativo, certo? Certo. A resposta está certa. A questão que eu preciso saber é por que ele não pode ser negativo? Existe raiz real de número negativo? Não. Não. Raiz de número negativo vai dar número imaginário. Sai do campo dos reais. Então, eu não posso ter raiz de número negativo. Então, esse cara que está aqui, ele não pode ser negativo. Ele obrigatoriamente tem que ser positivo. E esse cara aqui, então, pega essa informação e guarda. Esse cara que está aqui, esse cara pode ser negativo? O A pode ser negativo, desculpa. O que eu risquei, não. Esse cara aqui, ó. Esse A, ele pode ser negativo? Pode. Por Porque quê? aí ao quadrado ele fica positivo. Então, se nesse cara eu posso ter negativo e posso ter positivo, quanto que dá isso aí? Módulo de A. O módulo de A. Por quê? O módulo de A vai ser mais ou menos A. O módulo, se eu coloco o A dentro do módulo, ele sai A. Se eu pego o menos A e coloco dentro do módulo, sai A também. Então, nesse caso, eu posso pôr tanto positivo quanto negativo. Então, isso aqui me dá módulo. Mas isso não. Porque esse A não pode ser negativo. Então, esse eu posso cancelar. Esse aqui dá o A. Entenderam?
É uma outra forma de ver isso. Isso aqui a gente já, dos 4 cálculos que eu estou conversando com vocês, acho que eu já conversei com isso aqui com vocês umas, sei lá, 50 vezes. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, a gente vai fazer 51, 52, 53, 100, tanto que tiver que fazer. Faz sentido? Faz sim, Pro. Então eu posso cancelar esses caras aqui. Cancelando isso, eu vou ficar com x² mais x², que dá 2x². Y² mais y² dá 2y². E isso aqui é igual a 2. Pô, é muito 2, hein? Tem 2 demais. Vou dividir tudo por 2. Se eu dividir tudo isso aqui por 2, fica x2 mais y2 igual a 1. Essa é a minha região. Essa região aqui tem uma circunferência de raio 1. Estamos juntos? Juntos, Pro. Agora, eu preciso calcular essa integral, certo? Então, ó, vou apagar. Vamos só lembrar. Ó. Me ajuda aí. Módulo do gradiente. É esse valor aqui. Módulo gradiente escalar P é 2i. E a região é esse círculo, certo? Vou apagar umas coisas aqui para a gente poder continuar fazendo o exercício. Então, ó, a gente precisa resolver essa integral aqui, ó. Integral dupla sobre R do módulo do gradiente de F, módulo do gradiente de F escalar P, dA. Certo? É isso? Adoro quando vocês são animados para conversar comigo. Módulo do gradiente de F. Pelo amor de Deus, alguém me diga quanto que é isso aqui, porque eu não guardo, não decorei, eu não tenho tempo para isso. Vocês têm. Quanto que é o módulo do gradiente de F? 2 vezes raiz de x ao quadrado. 2 vezes raiz de x ao quadrado. Mais y² mais z². Muito obrigado, Isabela. Quanto é o gradiente de F escalar P? Outra pessoa. A Isabela já foi muito simpática, agora eu quero outra pessoa me diga quanto vale isso aqui. 2i. 2. Muito obrigado. Alessandro? Isso, professor. O Alessandro, o Michel te mandou um abraço. Ah, louco, professor. Sacanagem. Aí foi inevitável. É que meu cunhado é flamenguista, ele botou uns memes lá no grupo da família do Flamengo. Aí, na hora que eu lembrei do seu, eu lembrei do Michel. Porque eu vi o seu post lá da peruca de palhaço. Né? Não, eu sei como é que é. Meu time, ele é assim quase sempre. Vamos lá. Obrigado, Alessandro. Desculpa a piada, mas foi inevitável. A gente perde o aluno, mas a piada jamais. Onde eu estava? Sim. A região. Outra pessoa. Quem é a região? Vou escolher, hein? Quem está com medo de ser escolhido, já fala agora, porque eu vou te achar. Quem é a região? x² mais y² igual a 1. x² mais y². Obrigado, Brenda. Gente, vamos montar a integral. Ó, integral dupla. Vou colocar aqui as criaturas que estão... Ó, módulo do gradiente de f. 2 raiz de x2 mais y2 mais z2, certo?
Embaixo, módulo do gradiente de f escalar P, 2e. 2e. A região é uma região do plano XY, certo? Então, esse dA que está aqui, ó, se a gente está falando de plano XY, esse dA, ou ele vai ser dx dy, ou ele vai ser dy dx, certo? Eu vou deixar aqui dx dy só para enfatizar o fato de que a gente está integrando em xy. Quem é aqui? Aqui é a região E. Agora eu vou escolher um. Rebeca, está por aí? Ô, professor. Rebeca, eu sei que a gente teve uma conversa, eu quero muito. Estou te chamando porque eu acho que eu precisava. Me fala uma coisa, Rebeca. Se eu estou integrando em XY, tem algum corpo estranho nesse integrando aqui? Tem alguém que não deveria estar aí? Eu estou integrando em XY. Certo? Certo, o Z? O Z pode estar aí? Então, talvez não. Exato, não faz certo? É tipo, você vai numa festa e fala assim, ué, ele não foi chamado? O que esse cara está fazendo aqui? Ô, Bicão, o Z não faz sentido, ele está aí, certo, Rebeca? Porque eu estou integrando em XY. Então, só o XY pode aparecer ali. Agora, veja, nós estamos integrando, essa integral, ela vem lá da integral de superfície. Qual é a superfície que eu estou calculando a área, Rebeca? Quem é a superfície? Aqui, ó, contrário da esfera. Quem é a superfície? Caiu? Eu não sei, pro. Então, encontre a área da esfera. Quem é a superfície que eu quero calcular? A área. É a esfera, então. A esfera. Isso. Certo? A superfície é a esfera. Bom, se a superfície é a esfera, a equação da esfera é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 2. Porque essa é a equação que está aqui, certo? Firmeza? Tudo bem? O Uhum. que eu estou te dizendo é isso. Veja, eu não quero z aqui. Eu só quero xy. E eu estou fazendo uma integral em cima desta esfera, ou seja, desta equação. Se eu só quero x e y aqui, e eu tenho essa relação de z com o x e o y, o que eu faço para assumir com esse z daqui? Sabendo que eu tenho essa relação aqui. Você pode isolar o Z e depois substituir? Maravilha! Faz sentido isso? Sim. Vamos lá. Ó. Se eu for isolar o z, eu tenho z ao quadrado igual a 2 menos x2 menos y2. O que significa que o z, para eu tirar esse quadrado aqui, eu passo ele para o lado de lá, vira mais ou menos raiz, de 2 menos x2 menos y2. Estou fazendo besteira, Rebeca? Estou certo. Está certo Parece aqui? certo. Acho que sim, professor. Você não deve ter errado. Acho que você está indo bem. Obrigado. Agora eu te pergunto: o Z é positivo ou negativo? A gente falou no slide anterior sobre o Z. Ele era positivo ou negativo? Não lembro, pro. Positivo? Lembra do desenho? A gente não pegou só a parte de cima da esfera? Isso. A gente pegou só a parte de cima, é porque o Z tem que ser positivo, certo? Bom, Certo. se o Z é positivo, qual desses dois eu escolho? Essa pergunta é na mão com açúcar. Mais ou menos, Mas. certo? Então eu vou ficar com isso aqui.
Então, veja, isso é o que eu vou substituir lá na minha, como é que fala? Na minha equação. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado, Rebeca. Gostei da sua participação. Agora vejam, o que eu estou fazendo aqui? Para eu calcular essa integral, por que eu preciso sumir com o z? Porque eu estou integrando em xy. Mas como é que eu faço para sumir com esse z? Eu preciso recorrer à superfície que eu estou calculando a integral. Então, se no lugar da esfera eu estivesse calculando a área de um paraboloide, eu teria que olhar para a equação do paraboloide. Tá bom? Então, espero que todos tenham entendido. Se não entendeu, por favor, pode pedir para falar de novo que eu falo. Preciso repetir ou não? Alguém está perdidão? Certo. Ó, mais um detalhe. Se eu tenho que recorrer à superfície, Daniel, tá aí? Eu tô sim, senhor. Daniel, na esfera, se eu estou na esfera, quanto vale x quadrado mais y quadrado e mais e quadrado? Quanto vale? Isso. Na esfera. Se eu estou na esfera, quanto vale x2 mais y2 Ah, mais tá. e2? Vale. Putz, Ah, dá uma olhadinha Você aqui, tá- ó. Tá vendo esse cor de rosa aqui? Tá vendo isso aqui? A Tô esfera é dada na por essa esfera. equação. Ah, vale 2, perdão. Putz. A pergunta é tão óbvia que a gente se perde. Então, achei que você tava pedindo uma outra coisa. Vale Exato. 2. Ó, então vejam. Vamos imaginar agora, obrigado, Daniel. Vamos imaginar agora que eu não tivesse esse Z sozinho, perdido aqui no mundo. Que eu só tivesse esses caras aqui. Nesse, fazendo de conta que esse Z não existia, eu nem precisava fazer essa conta toda, porque uma vez que eu estou integrando na esfera, esse x quadrado mais y quadrado mais e quadrado é igual a 2. Aqui eu já posso substituir direto. Aqui eu não posso porque eu não tenho a mesma coisa. Então, esse de baixo eu preciso dessa equação. Mas aqui em cima, se você substituir esse z, isso aqui tudo aqui dentro, você vai fazer um monte de conta e chegar à conclusão de que você vai ter 2. Certo? Muito bem. Então, como é que vai ficar? Estamos juntos? Alguém se perdeu aí nessa brincadeira? Espero que não. Então, ó, deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí. Quem vai ser a integral que nós vamos calcular, então? Eu só estou olhando, por enquanto, para o integrando. O integrando vai ficar, ó, em cima, 2 raiz de 2, certo? E embaixo, 2, no lugar de z, eu vou colocar esse cara aqui, ó. Raiz de 2 menos x2 menos y2. Se você preferir, você pode escrever isso aqui como sendo raiz de 2 menos. Aí você coloca esse menos em evidência. Porque x quadrado mais y quadrado já começa a dar ideia do que vai acontecer com esse negócio, certo? Então, ó, se eu fizer isso, a gente vai ter essa integral aqui. Ok? Aqui eu tenho dx dy e aqui eu tenho a região. Esse cara cancela com esse, sobrou isso aí. Essa região, sendo um círculo de raio 1 e o meu integrando sendo esse negócio que está aqui, qual é a chance de eu resolver isso usando coordenadas cartesianas? Alô?
pouca coisa? Bem baixa, né? A chance de usar cartesianas aqui é bem baixa, certo? Nossa Senhora. Não é? Como é que eu resolvo um negócio desse aqui? Coordenadas polares? Exatamente. Eis que surgem as coordenadas polares para nos salvar. Se eu estou trabalhando num círculo de raio 1, qual é a variação de R nesse círculo? De 0 a 1? De 0 a 1. E a variação de θ? 0 a 2π? De 0 a 2π. Vocês concordam com o Alessandro? O Alessandro está de cabeça cheia. Não sei se ele está pensando direito. Todo mundo concorda ou não? Coitado, ele já vai mais abrir a boca, tadinho. Pode continuar falando. Eu prometo que eu vou me controlar daqui para frente. Todo mundo concorda com o Alessandro? Sim, pessoal, Alessandro é um gênio. Alessandro é um gênio. Só não sabe escolher time, né, Manuel? Isso aí a gente concorda, certo? Professor, Aí nem por os favor. professores sabem. Oi? Tô ouvindo, hein, professor? Eu não tenho culpa se você também não sabe, Miriam. Paciência. Nisso, Algumas escolhas a gente faz errada, né? Tudo bem. mas não é verdade. Tipo, eu escolhi o professor de cálculo errado para minha turma. Né, Manuela? Nisso a gente concorda, certo, Manuela? Mas o seu é o que escolheu o pior. Não. Eu não disse que eu sei escolher. Eu disse que ele não sabe. Ainda não chegamos nessa. Tomei de graça, Miriam. Não precisava, né? Puta patada, velho. Nossa Senhora. Enfim, você quer ser simpático? É isso que dá. Toma coice. Tá certo, mereço. Manuela, vou te pegar para Cristo agora também. Bem Fala. difícil. Se isso aqui então tá certo, porque o Alessandro é um gênio, blá, 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 como é que fica o integrando esse cara aqui, ó? Vai ficar. Você pode tirar esse raiz de 2, não, mas bota aí dentro. Raiz de 2 sobre. Raiz de 2 sobre. Raiz de 2 menos r ao quadrado. Por quê? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Essa menina é palmeirense, mas sabe das coisas, hein? Aí r dr dθ. Certo? De graça também, tá vendo? A gente ganha uns coisas, mas também ganha umas coisas de graça também. O dx dy eu vou trocar por r dr dθ. E aí aqui eu vou ter 0 até 1 e 0 até 2π. Certo? E como é que eu resolvo essa integral agora? Manuela? Eu ainda? Então, filho, você agora é meu Cristo até acabar a aula. Já acabou já. Não, Quem mandou dar patada no professor? Ai, professor, sei lá. Tem algum jeito aí que você ensinou em cálculo 2. Vamos ver, ó. O que eu tenho aqui embaixo? Não dá para cancelar essa raiz com esse 2, certo? Não, Mas eu tenho um R no numerador, não tenho? tem. O que eu posso fazer com esse negócio aqui? Já que eu tenho um R lá em cima. O que eu posso fazer com esse 2 menos R ao quadrado? Posso chamar ele do quê? Nossa, agora eu não sei não. É a técnica mais
primitiva de resolução de integrais quando elas começam a complicar. Qual é? U. Chama de U. Quando eu chamo esse 2 menos R2 de U, eu vou ter menos 2R dr igual a du. Aí substituo lá. O R dr vai ficar menos meio de du. E aí eu resolvo a integral. Certo? Certo. E aí, segue o jogo. Aí eu se consagro. Gente, deu para perceber que Malemar deu para resolver o primeiro exercício, mas eu preferi fazer as coisas bem devagar e eu espero que vocês tenham acompanhado todo o processo para essa resolução. Hoje à noite eu consigo fazer uma aula extra para a gente resolver o outro exercício. Então, depois eu mando para vocês um link, tá? Hoje à noite. A aula extra é só para quem pode, quem tem condições de assistir. E aí depois fica gravada, né? Quem não puder assistir, assiste depois. Tá bom? Então, eu me comprometo a fazer uma outra aula hoje à noite. O legal de participar da aula é que a gente vai tirando as dúvidas já no momento da aula. Combinado? Pro, Sim. você tem ideia de horário? Deve ser umas 7, 8 horas, Karine. Antes disso, não dá. Beleza, Pro. Obrigada. Valeu? Então, por hoje é só, pessoal. Ô, professor, Sim. o senhor não colocou a aula do dia 12 no Class? Eita, eu já coloco agora. Eu vou Tá fazer bom. isso já. Obrigado, Manela, por lembrar. Valeu, professor. Tchau. Valeu, você. Obrigado, gente. Desculpa as Falou, brincadeiras. professor. Tchau, Zé. Tchau, 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 Pro. professor. Valeu, Tchau, Luciano. professor. Tchau, Valeu, professor. Bruno. Até Tchau, terça. tchau. Até sexta.